Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A Ucrânia explode as exportações e asfixia a Rússia. E justamente o que nós vamos ver nesse vídeo. De fato, as exportações da Rússia à Ucrânia explodiu. Foram explodidas pela Ucrânia. E nesse vídeo nós vamos detalhar como drones ucranianos, eles paralisaram os maiores portos. Vou fazer mais detalhar, com mais informações que eu recebi, de tudo isso que tem acontecendo agora, nessa última semana, nos últimos dias. Né? Os maiores portos russos no Mar Báltico. Transformou petroleiros em sucata parada, porque eles já são sucata, são petroleiros sem nenhuma segurança e que agora são sucata parada, estão ali alguns próximos aos portos, sem poder atracar. Os cais foram destruídos. Inclusive, onde estavam depositado o petróleo para eles levar embora, não tem mais. Então, vamos ver agora como que o escoamento de diesel e petróleo bruto despencou, causando um prejuízo bilionário ao Kremlin, ao ditador da Rússia e a gangue dele instalada no Kremlin. Em apenas uma semana, a Ucrânia finalizou, vamos dizer assim, né? E isso vai explodir a economia da Rússia. Justamente, vamos entender porque a Rússia está perdendo a capacidade de armazenar sua própria riqueza, enquanto a Ucrânia ataca o coração do sistema. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vai ver a verdade. Essa verdade, vocês sabem que sempre vocês têm onde checar. Então, vocês têm certeza que aqui vocês veem a verdade, não passamos mentiras para vocês. E também peço a todos que deem um like, peço que compartilhem com suas redes sociais, seus amigos, parentes, né, as pessoas do seu relacionamento. E também não esqueçam de comentar. Eu conto com vocês. Obrigado. A estratégia de guerra na Ucrânia atingiu um novo patamar de letalidade econômica ao paralisar o sistema de exportação de petróleo russo no Mar Báltico. Né? Ataques devastadores com drones ucranianos, eles interromperam severamente as operações nos terminais de Ust-Luga e Koivisto. Esse eu nunca tinha falado para vocês, mas é na região ali também, na região do Báltico, e além de Primorsk, né? Então ali não sai mais nada. Os pilares do comércio exterior do Kremlin saíam por ali, a sua maioria. O impacto foi tão profundo que os embarques para navios-tanques foram suspensos, deixando os portos russos incapacitados de processar remessas normais. Dados da agência de notícias Reuters confirmam que as refinarias russas estão desesperadas, sendo forçadas a usar o transporte ferroviário, que é muito mais caro e lento, porque também os oleodutos foram destruídos pela Ucrânia, não tem como chegar, né? Então, mais esse problema também, né? E por que elas ficam desesperadas? Porque elas, usando o ferroviário, ele é mais caro e é mais lento, né? Demora mais. A interrupção atingiu em cheio as exportações de óleo diesel, um combustível vital para a economia e para o financiamento da invasão, onde até não muito tempo atrás o Brasil era um dos principais compradores da Rússia, do amigo do presidente brasileiro Vladimir Putin. Desde o dia 22 de março, as remessas pelo porto de Koivisto praticamente cessaram, eliminando um ponto de escoamento crucial para a Sibéria e a Rússia europeia. Os danos massivos à infraestrutura obrigaram o governo russo a desviar óleo e combustível para os portos secundários como Vysotsk e Taman. No entanto, essas instalações são muito menores, não possuem a capacidade necessária e enfrentam uma logística de transporte extremamente complexa e ineficiente. Especialistas do mercado global alertam que esses gargalos estão criando uma pressão insuportável sobre toda a rede de exportação de petróleo da Rússia. A consequência final vai ser inevitável, a meu ver, a redução drástica nos níveis de produção doméstica russa, pois não há para onde enviar o que é extraído. Não tem nem quem produza, porque as refinarias foram também incendiadas. Autoridades marítimas da Finlândia, que é muito próxima da Rússia, e eles observam os navios que saíram dos portos russos do Mar Báltico. Então, essas autoridades, que estão sempre atentas, até um serviço de inteligência,
eles relatam um cenário de desolação nos portos russos, onde o tráfego despencou mais aproximadamente 50 petroleiros semanais que saíam. Eles disseram agora, nos últimos tempos, apenas um está saindo da região. E provavelmente desses portos, desses terminais menores que eu acabei de citar. As ondas de ataques com drones de longo alcance da Ucrânia transformaram então os portos de Ust-Luga e Primorsk em zonas de operação paralisadas. Apenas na última semana de março, a queda nas exportações marítimas de petróleo bruto resultou em uma perda superior a $1 bilhão para o Kremlin, apenas em março, né? E é recente, estamos perto de março aqui. Esse buraco bilionário no orçamento de guerra de Putin compromete diretamente a capacidade da Rússia de sustentar suas tropas na linha de frente. Enquanto os ataques ucranianos continuam sem trégua, os armazéns russos estão ficando completamente lotados, pois os carregamentos não podem ser liberados, nem tem como, né? Analistas sugerem que esse acúmulo forçará um corte brutal na produção de petróleo, já que o país não possui mais capacidade de armazenamento disponível. Em Primorsk, aqueles grandes tonéis, né, que foram destruídos nos portos, em outros locais onde eles eram armazenados também, é um trabalho que gradualmente e lentamente a Ucrânia já começou há muito tempo atrás, já desde o ano passado, está dando esses resultados, porque aqueles terminais, além de incendiar o combustível, o petróleo que tinha dentro, eles também explodem. Então arrebentam a estrutura daqueles grandes tonéis. Então os analistas dizem que esse acúmulo está forçando um corte brutal na produção de petróleo da Rússia, já que o país não possui mais capacidade de armazenamento disponível. Em Primorsk, os danos causados pelos drones ucranianos reduziram a capacidade de estocagem em pelo menos 40%, agravando a crise. O porto de Ost-Luga, conhecido por ser dos mais modernos e estratégicos da Rússia, agora opera sob a sombra do medo e da destruição. Esse terminal era equipado com tanques de grande escala e conexões diretas com oleodutos que traziam a riqueza do interior da Rússia para o mundo. Agora toda essa estrutura de águas profundas, capaz de receber os maiores navios-tanques do planeta, está inerte diante da superioridade tecnológica ucraniana. A Ucrânia provou que pode atingir alvos estratégicos no Golfo da Finlândia, com a mesma precisão que atinge alvos na fronteira. A incapacidade russa de proteger seus ativos mais valiosos demonstra uma fragilidade vergonhosa para quem se dizia uma superpotência. Eu sempre disse para vocês, eu nunca considerei a Rússia de superpotência, mas nós temos que falar porque alguém que assiste, eles podem pensar o contrário, mas face aos resultados dessa guerra, face à incapacidade de proteger esses ativos, ela mostra que ela não é uma superpotência. Eu acho que é o PIB que é a única coisa que define se você é uma superpotência ou não, e o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. Mas a Rússia, à exceção que eles investiram muito em Moscou e em São Petersburgo, o povo russo é muito pobre. O interior da Rússia, a Ásia lá, e mesmo na parte europeia da Rússia, o povo, de uma maneira geral, é pobre. A cada drone que explode em um terminal russo, a engrenagem que financia a morte em solo ucraniano começa a travar de forma definitiva. O mundo observa como uma nação sob ataque consegue destruir a espinha dorsal financeira de seu agressor, sem precisar de uma marinha convencional. De fato, a Ucrânia está sem marinha, como eu já disse para vocês, tem alguns navios de patrulha ali no Mar Negro, mas ela está sendo destruída a muito longe do Mar Negro, onde a Ucrânia tem domínio sobre o Mar Negro. Mas até no Mar Negro ela só usava drones e nunca usou barcos patrulha para atacar a frota russa. E é só pelos drones aéreos e navais a Rússia teve que sair de Sevastopol e se esconder no continente russo. A guerra econômica travada pela Ucrânia está sufocando as receitas
que o Kremlin utiliza para fabricar mísseis e recrutar seus mercenários. A logística russa, que já estava em frangalhos no campo de batalha, agora colapsa em seus próprios portos e terminais de exportação. A dependência russa do petróleo se tornou sua maior fraqueza diante da inovação e da coragem dos operadores de drones ucranianos. Então, este é o resultado de uma defesa da Ucrânia que não apenas resiste, mas ataca onde mais dói, no bolso do ditador da Rússia, ali que ele sente a dor maior. Para nós concluirmos, ao paralisar os portos do Báltico e causar prejuízos milionários ao Kremlin, a Ucrânia desfere um golpe de mestre na economia de guerra russa e na economia em geral, porque hoje o que move o país é somente a economia de guerra, o resto já era. A destruição em Ust-Luga e Koivisto prova que o petróleo russo não é mais uma garantia de lucro, mas um alvo vulnerável à tecnologia ucraniana. Sem escoamento, sem armazenamento, a Rússia se vê encurralada por suas próprias perdas, enquanto a Ucrânia avança na missão de asfixiar a Rússia até a sua retirada definitiva da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Feliz Páscoa a todos. Obrigado.